Olá, seja bem-vindo a mais um Lagoinha Viva. Eu sou a Amanda Barros e tô aqui hoje pra gente assistir a mais um programa muito especial. Olha só, nós vamos assistir hoje a um culto da década de 90, gente, há muito tempo atrás. E o louvor com quem? Diante do trono. Vamos assistir também a uma pregação que traz pra gente um estudo sobre a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, não perde, não, fica ligadinho aí, daqui a pouquinho a gente volta. Capítulo 2, verso 14, vamos dizer: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. Graças a Deus que em Cristo sempre, não algumas vezes, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vamos orar. Pai Celeste, que nesta manhã Tu possas vivificar a Tua palavra aos nossos corações. Eu reivindico, ó Pai, cada coração que está aqui, faminto da Tua palavra, para que nesta manhã Tu possas alimentar-nos com a Tua palavra. O Senhor diz que nem só de pão nós haveríamos de viver, mas de toda palavra, Senhor. Por isso, ó Deus, venha vivificá-la as nossas vidas. Senhor, que o Teu Espírito possa transformá-la em palavra viva aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Vamos assentar. No boletim da igreja você vai encontrar o esboço do texto de 2 Coríntios, para que você possa acompanhar e fazer a leitura de uma forma bem clara e bem objetiva. Como eu disse, 2 Coríntios é essa carta autobiográfica. Paulo expõe suas alegrias, suas vitórias, suas tristezas. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo. Hoje, lá em Corinto existem apenas ruínas. Eu já estive na cidade de Corinto, nas suas ruínas, tem ainda aquelas colunas, tem espécie de um lugar que parecia um shopping center. Mas Corinto, na época de Paulo, era aquela cidade efervescente, igual vimos semana passada. Mas Paulo saiu de Corinto, foi para Éfeso, e durante aquele tempo, algumas pessoas entraram na igreja. Eram lobos vestidos de ovelha e começaram a fazer 1000 questionamentos e se levantar de uma forma tremenda contra o apóstolo Paulo, dizendo: Paulo não tem autoridade nenhuma como apóstolo. Paulo é um enganador, Paulo é um trapaceiro, Paulo era isto. E começaram a semear no meio da igreja o joio de uma maneira tão tremenda. E Paulo então, ele escreve esta carta. Ele coloca o seu coração, abrindo realmente a sua alma. Ele, de uma forma assim muito grande, mostra o seu cuidado pastoral para com os irmãos. Algumas palavras que são palavras-chave aqui em 2 Coríntios, são palavras que nós não encontramos com frequência em outros livros. São as palavras fraqueza, aflição, lágrimas, perigos, tribulação, sofrimento, consolação, jactância, verdade, mistérios e glória. Palavras pesadas. Vamos falar? Fraqueza, aflição, lágrimas, perigos, tribulação, sofrimento, consolação, jactância, verdade, ministérios e glória. Ele escreve essa carta para encorajar, para abençoar a maioria lá na igreja, irmãos que eram fiéis,
e que o viam como um pai espiritual. Ele escreve também para contestar, para desmascarar os falsos apóstolos que continuavam a difamá-lo, tentando enfraquecer a sua mensagem. Ele escreve também para repreender a minoria na igreja, que foi influenciada por os seus oponentes, que não acatavam a sua autoridade e não queriam de forma alguma se submeter à direção que o Senhor havia trazido para ele. No capítulo 1, a partir do versículo 3, ele nos traz até o versículo de número 11, quase que uma ação de graças, mas que descreve algo que tem se transformado como um desafio a todos nós. Diz assim, capítulo 1, verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Há muitas pessoas que, quando passam por um sofrimento, a tendência normal é achar que aquele sofrimento dele é o único, e é o maior, é o mais doído. Quantas vezes no gabinete pastoral ouvimos, irmãos, situações assim tão simples, pequeninas, e ele faz daquilo alguma coisa assim tão grande. Quando nós falamos hoje, oramos pela Indonésia, quem viu a reportagem na revista Veja, no estado de Minas, assistiu na televisão, aquela fúria, os muçulmanos entrando pelas igrejas, destruindo, arrastando corpos assim pelas ruas, como se fosse um cachorro morto. E ali era um irmão. Quantas vezes, na nossa compreensão tão pequena de fé, uma fé tão superficial, muitas vezes tão sem compromisso, como se a nossa vida fosse apenas os poucos anos que vivemos aqui. Paulo passou e ele disse: sede meus imitadores. Ele disse num momento aqui, olha, fui tão forte acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Essa carta, irmãos, o coração de Paulo vem à tona de uma maneira assim muito gloriosa. Ser crente, ser cristão, começa não com receber. Nós encontramos algumas palavras que são chaves em 2 Coríntios. Há uma divisão natural, é a palavra o ser, o ter
o saber e o colaborar. Ser. Tudo que o Senhor pede é que sejamos. Se nós abrimos aqui a palavra, no capítulo 2, o verso 14, nós vamos começar a perceber como que esse texto todo é controlado pelo verbo ser. O que nós somos é mais do que aquilo que muitas vezes nós fazemos. O mais importante é o que somos. E quando começamos a nos ver do modo como realmente somos, e do modo como também Deus nos vê, as coisas passam a ser diferentes. No capítulo 2, do verso 14 até o capítulo 3, o versículo 18, o verbo mais forte é o ser. Começa dizendo assim, 2,14 diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Mesmo quando você passa por uma situação delicada, está escrito aqui, sempre nos conduz em triunfo. Algumas vezes você não sabe, está passando tantos porquês, mas você pode ter a certeza que está escrito, e aquilo que está escrito vai ser cumprido, porque Deus não mente. Fé é crer que Deus vai cumprir tudo o que Ele disse na sua palavra. Está escrito, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Comece a observar agora quantas vezes o verbo ser vai aparecer, ou algo semelhante. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Verso 16, para estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Capítulo 3. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, e não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que era outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido.
Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meus irmãos, nesse texto, ele nos mostra de uma forma clara o que somos. É o ser. O que somos. E ele termina esse momento na carta dizendo que somos transformados de glória em glória. Não somos transformados de derrota em derrota. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Algumas vezes o Senhor nos poda. É isso que Ele faz. Ele nos corrige, Ele nos disciplina, Ele nos lixa. Ele permite que determinadas situações, que alguns até gostariam de correr dessas situações, estejam. Mas você pode ter sempre no seu coração o seguinte: existem situações que no final, quando você olhar, você estará bem mais parecido com o Senhor, com cara de anjo aqui na terra. Você não pode se esquecer do que está escrito: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. E quando entramos no capítulo 4, os primeiros 18 versículos vão nos mostrar agora a outra realidade. O primeiro momento é esse do ser, mas agora é do ter. No capítulo 4 começa dizendo assim: pelo que tendo, ou seja, é algo que você tem. Em primeiro lugar é o ser, é o que somos. Mas agora entra com esta compreensão o que temos. E começa dizendo: pelo que tendo este ministério segundo as misericórdias que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento aos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, no verso 7, ele começa dizendo o quê? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não, leia, perplexos, porém não, perseguidos, porém não, abatidos, porém não. Agora observe o verso 10: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O verso 13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos,
sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós. As estrelas, o sol, a lua, a flor, as cores, a chuva. Muitas vezes no meio do sofrimento vem aquele sentimento assim de abatimento, de abandono. Muitas vezes a autocomiseração abre espaço para tantos outros sentimentos estranhos. Mas está escrito aqui no versículo 15: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Verso 16: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quando caminhamos, vendo o sol que os nossos olhos podem ver, quantas vezes em situações aparentemente assim, você diz: e agora? Agora, os anjos do Senhor estão ali em sua volta, a graça do Senhor se manifestando. E quando você vê, virando a página igual vimos, primeiro aquilo que somos, segundo momento aquilo que temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro, o conhecimento do Senhor, esse tesouro que faz parte da nossa vida, esse tesouro que ninguém pode roubar. Guarda bem o que tens, para que ninguém venha o quê? Roubar o quê? Teu tesouro. Conhecimento do Senhor. Conhecimento do Senhor. Conhecimento que hoje você não fez uma adesão ao cristianismo. Não é isso. Nossa fé não é uma fé de adesão. O que houve foi que o Senhor passou a morar em nossa vida. Temos o Senhor. No capítulo 5, nós vamos encontrar a terceira realidade que Paulo mostra. É o saber. É o ter, é o ser, é o ter, e agora é o saber. No capítulo 5, ele começa dizendo: sabemos. Vamos falar? Sabemos. Se você não sabia até agora, fique sabendo. Capítulo 5, verso 1: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo
estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quantas vezes encontramos aqui essa palavra, saber e conhecer. O conhecer. O conhecer. O conhecer. Conhecer, conhecer. E algo que nós precisamos começar a ver e precisamos entender é que não podemos caminhar apenas por aquilo que os nossos olhos naturais veem. Houve um momento que Paulo disse: eu não quero conhecer mais ninguém segundo a carne, não quero conhecer ninguém segundo os diplomas que ele tem, pelos seus anéis, eu quero conhecer no Espírito. Você pode olhar para o irmão que está ao seu lado, dê uma olhadinha para ele. Você vê apenas a casca, mas ele mostra aqui a necessidade de conhecermos no mundo espiritual, de termos esta compreensão, que é exatamente o saber. E no capítulo 5, o verso 21, e o capítulo 6, o verso 1, nos leva a uma condição tão gloriosa de sermos chamados colaboradores dele. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Pode parecer uma presunção tão grande essa, sermos cooperadores de Deus. Nós não vamos nunca conseguir entender isto, a não ser conhecendo o amor do Senhor. Cooperadores de Deus: o ser, o ter, o saber e o colaborar. Deus podia fazer de tantas outras maneiras, mas antes de celebrarmos a ceia, eu queria que você observasse que o capítulo 8 e o capítulo 9, esses dois capítulos falam de modo assim bem claro
sobre algo bem objetivo de cooperação. Deus se limitou que todo o desenvolver da sua obra fosse feita através de pessoas apaixonadas por Ele. Pessoas que tivessem, que soubessem e que fossem seus cooperadores. No capítulo 8, ele começa mostrando aqui sobre um aspecto dessa cooperação, dizendo assim, capítulo 8, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Os irmãos lá da Macedônia eram pobres, mas as ofertas era alguma coisa que quase foi um impacto. Olha o versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Aqueles que ministram ao Senhor com as suas ofertas e os dízimos, primeiro, devem se dar ao Senhor. Se dar ao Senhor. Ou seja, tendo essa marca, quando você diz, eu não sou meu. Quando você toma o seu dízimo e a sua oferta para consagrar ao Senhor. Quando você ministra a Ele com total alegria. Isso que os irmãos fizeram. Deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. E o verso 6 diz: e nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça em vós. Porque, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Verso 10. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque, se a boa vontade será aceita conforme o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para os outros, não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim seja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. Essa colheita, algo que você começa a ver quando ele está falando aqui sobre essa entrega ao Senhor. E no capítulo 9, o versículo 6, capítulo 9, verso 6, ele diz: e por isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Quando nós trazemos nossas ofertas, é uma semeadura. O seu salário, o que você recebe, são sementes. A grande dificuldade de algumas pessoas é que ele recebe toda a semente, e ele come toda a semente, aí ele não tem nada para semear, porque ele come aquilo que devia semear. O dízimo
A 10ª parte de tudo que Deus nos dá é algo que nós semeamos com fidelidade ao Senhor. De tudo que Ele nos dá, é um princípio que passa. De todo o coração adoro a Ti, Senhor, com tudo o que sou, me consagro a Ti, pois Tu, Jesus, és exaltado em santidade, pois Tu, Jesus, és exaltado em santidade. De todo o coração adoro a Ti, Senhor, com tudo o que sou, me consagro a Ti, pois Tu, Jesus, és exaltado em santidade, pois Tu,
Gente, sensacional, né? Quanta coisa a gente tem para aprender aí nesse estudo da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e todas as outras também. E o louvor com Diante do Trono, como sempre, muito especial. Então, olha só, você que está assistindo a gente aí pela Rede Super, se quiser assistir aos outros programas que já foram exibidos, que tem vários, vai lá no nosso canal do YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, já sabe, faz a sua inscrição, compartilha, comenta, manda para todo mundo, porque a gente quer que todo mundo fique sabendo de tudo que aconteceu aí nos nossos tempos passados breves. Eu espero por vocês no próximo programa, na próxima semana. Que Deus abençoe vocês e até lá!